Liberdade, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. No intervalo, eu brincava com as questões de alguns liberais brasileiros que são absolutamente liberais com relação à saída do Estado da economia, laissez-faire, laissez-passer, se pudesse voltasse ao século XIX forte. E quando vai falar sobre uma questão moral ou uma questão de costumes, não, essa parte eu não quero discutir porque... Sim, mas afinal, você é um liberal pela metade ou você é um homo econômicos apenas e não na questão moral? Mas eu vou começar com Anderson sobre a provocação do bloco anterior. Eu não queria fazer uma provocação no bloco anterior, porque realmente a gente tem essa questão no século XIX, a gente começa a fugir das amarras do direito natural pela contingência em alguns locais, pela abstração. No século XIX vem a categoria do direito subjetivo, criando os locais, e no século XX nós vamos tornando as condutas cada vez mais objetivas. E aí a gente tem essa questão, determinados aspectos no direito público são muito claros, nós podemos fazer isto. E existe aquela margem, que é uma margem extremamente ampla, que é a margem da discricionariedade administrativa. E aí onde é que entra a moral nessa margem? Isso aconteceu no passado, esse exemplo hipotético que eu vou dar agora. Aconteceu em prefeituras, mas imaginemos que isso aconteça na República. Bueno. Um candidato, que ainda não apareceu, de nome Emmanuel Macron, poderia ser, aparece do nada com o movimento das pessoas do bem, o MBP, e ele ganha as eleições com 70% dos votos. E ele ganha as eleições criticando a tudo contra todos, acabando com o PMDB, acabando com o PT, contra tudo e contra todos. Uma pauta de governo extremamente progressista, inovadora, nunca antes vista. E ele assume e coloca como ministro da Casa Civil Michel Temer, como ministro da Saúde aquele médico Abdel Nassif, famoso por estuprar seus pacientes e que foi agora posto em regime domiciliar, logo ele poderá assumir um ministério, e colocamos outras pessoas assim moralmente questionáveis na enésima potência, em principalmente pessoas que já estavam no governo. Juridicamente isso não é possível. Essa aqui é a questão. Nós vimos isso com o caso da Cristiane Brasil e com vários outros casos. Juridicamente, a resposta clara que nós podemos dar assim, para o telespectador é que é possível. É possível. As pessoas estando habilitadas e é muito tênue, porque a questão etária e a questão de estar disponível nos seus direitos civis e políticos. Agora, é moral isso? Por isso, esse é um sentimento que muitas vezes eu acompanho uma prefeitura que aconteceu exatamente isso. Aí vem a provocação. E você consegue dizer, num Estado democrático de direito, esta conduta é legal, mas imoral? E dizer que é imoral não é restringir a liberdade da política, a liberdade do agente político. Esse é um problema. Mas se a moralidade está na Constituição, se eu digo que algo é imoral, já não é ilegal, é inconstitucional? Acho que esse modo de colocar o problema faz com que ele ande no próprio âmbito do direito. Porque quando ele faz isso, o chefe do executivo faz isso, o que ele não pode desligar é a política. E a política não gira em torno ou no âmbito do direito. Isso, porque nesse eixo direito moral. Então você pode dizer, não, é legítimo, é isso. Bom, até o ponto em que as suas forças se esvaem e você é substituído, porque há forças políticas que podem substituí-lo. Então, isso é muito interessante e é muito saudável que haja esses limites, porque o direito não pode ser o âmbito no qual a política se movimente. Ele tem que ter exatamente essa possibilidade, né, de estar um pouco à margem, porque ele é o resgate de quando a política fracassou. Ela começou a andar em excessos, as regras do jogo, o jogo não está acontecendo mais, é bom ter algum... Não dá para colonizar o mundo da política, o direito não pode ser o colonizador, porque ele acaba com a própria política, claro, e acaba a si mesmo. Porque ele começa a orientar, todas as ações têm que ser orientadas por princípios, e parece, então, e aí nós vemos que isso não é viável, que nós temos que ter um espaço de liberdade, agora liberdade no sentido da ação, para que nós façamos tentativas e erros, que nós exerçamos o nosso poder e a nossa pressão uns sobre os outros. E essa é uma ideia interessante. A ideia, quando nós falamos de ideia, quando a gente fala de moral, parece sempre algo positivo que amplia a liberdade. A ideia de moral é sempre restritiva da liberdade. Claro. Porque aquilo que é imoral é aquilo que é inaceitável. Então, é do plano
Quando nós moralizamos uma questão, nós colocamos uma barreira. Isso não pode mais. Até aqui não pode mais. Né? Nós podemos... Inclusive, a contrário disso, Drayton, quando nós estamos discutindo uma questão no plano do direito, entra a discussão moral e você não tem como convencer ninguém, porque o sujeito constrói uma barreira moral e diz, por exemplo, a discussão se pode prender alguém ou não. Aí o cara moralmente diz, ele pensa assim, diz assim, tem que prender. O cara diz, mas a lei, o cara diz assim, as favas a lei. Lá vem você com filigranas jurídicas. Exatamente isso, se dá pelo contrário também. Quer dizer, ela é uma barreira... E aí perceba a ligação entre moral e política. Exatamente. Isso. Drayton. Não esqueçam de me responder essa questão dos que são liberais na economia e não nas outras coisas. Sobre relações homoafetivas, essas coisas assim, dar o nome múltiplo, o nome social. Agora tem a decisão de que eu posso me dar o nome que eu quero, enfim, independentemente, inclusive ser candidato assim. Eu quero saber como é que isso é visto. Eu acho que nem precisa ir ao judiciário agora, não, mas pode ser pela via administrativa, né? Eu penso o seguinte sobre isso. Talvez a experiência do Adriano e minha, vindo da filosofia para o direito, depois cursamos direito, depois de ter cursado filosofia, o Anderson já é um jurista que vai para a filosofia, assim como tu, Lene. Que são muito versados na filosofia, mas vindo do direito. Uhum. Então, a questão que me chama a atenção, no que diz respeito à liberdade relacionada à ação, é a questão da convivência. Então, certos princípios que orientam a minha conduta pessoal, há uma esfera em que não há uma interferência tão direta ou tão grande sobre os outros. E há aquilo que interfere diretamente na vida dos outros. Então, há que se distinguir esses dois planos. Talvez isso ajude... Se me permite, eu acho que isso ajuda muito, porque isso mostra o seguinte: quando o Dennett fala da ideia de a liberdade evolui, quer dizer, os seres vivos, à medida que eles se tornam mais complexos, eles têm mais um menu de ação maior. As nossas instituições também permitem, à medida que elas têm mais solidez, elas permitem ao indivíduo um leque de ações maior. Os exemplos agora sobre as alterações jurisprudenciais e legislativas são enormes. Né? O chave da questão é se isso não torna a sociedade inviável. Como a mudança excessiva torna o organismo inviável. Então, o limite disso é a viabilidade social. Se nós estamos dando a liberdade às pessoas, os indivíduos, de fazer escolhas dos nomes, e isso não é mais relevante para o tecido social, isso significa que o tecido social não está sustentado nisso. E o indivíduo ganha mais autonomia, ganha mais possibilidades de escolha, que na verdade elas estão à margem, não no núcleo da sociedade. Uma sociedade mal organizada institucionalmente depende muito da coesão de costumes. Uma sociedade mais institucionalizada é menos dependente dos costumes e, portanto, os costumes podem ser podemos ser mais flexíveis, tolerantes com respeito aos costumes. E isso permite à sociedade, em contrapartida, uma maior variedade de comportamentos e maior amplitude de tentativa e erro. Uma sociedade como essa pode ser mais plural, mais eficiente. Mas paradoxalmente, Anderson, quanto mais ela estabelecer novos comportamentos, digamos, dá mais liberdade, mas ela corre o risco, como se vê, da reclamação de enormes setores das sociedades europeias. Quer dizer, quanto mais multiculturalismo, quanto mais liberdades, mais grupos mais cresce do outro lado a contestação. Veja as eleições na própria Itália, enfim, na França. Na Áustria, recentemente. Mas eu concordo com o Adriano nesse sentido. No Brasil, uma sociedade mais estruturada, mais bem estruturada, ela dá mais possibilidades de essas manifestações plurais, vamos dizer assim. Voltando àquele outro aspecto, uma questão mais de fundo ainda, que para nós interessa bastante, é a fundamentação, sempre nós vamos cair lá, das nossas ações.
qual é o fundamento das nossas ações. A gente sempre busca lá e atentar uma justificativa racional das nossas ações. Mas, no que diz respeito a esse pluralismo, bom, claro, o pluralismo é importante, mas tu mencionas com propriedade, Lene, a própria Europa está sofrendo com isso agora, com o seu próprio pluralismo. Até que ponto a Europa, alguns países da Europa, vão suportar o pluralismo, né? Sim. Ela é um input e que acaba criando problemas. Sim, porque isso torna a sociedade menos coesa com respeito aos costumes. Perfeito. Então, agora, se você tem um grupo, e essas sociedades europeias estão sendo pressionadas por isso, grupos que são muito coesos quanto aos costumes, e eles vicejam dentro dessas sociedades muito institucionalizadas, eles podem, né, em termos de costumes, se sobrepor eventualmente às sociedades. Veja, e aí qual é o limite? Mas não há o certo e o errado em si nessa questão, mas há a questão da viabilidade. E eu pergunto para vocês, falar nisso, o que vocês acham sobre aquela grande polêmica que deu há pouco tempo no Brasil sobre queer, como é que chama aquilo? Queermism. Sobre obras de arte, qual é o limite, já que estamos falando em liberdade, tem que jogar isso no colo de vocês. Pode-se pintar qualquer coisa, o que é arte, é possível. Eu queria que vocês, pode começar pelo Anderson, e depois, quando eu faço a chamada, você começa de novo. Sim, tem um minuto para fazer. Não, eu só vou aproveitar E por ordem alfabética também. Não, Matheus Adriano. Só essa questão da moralidade, que é uma espécie de eticidade, então, que a política tem. Em uma sociedade democrática que não é plural, isso é muito controlável. Principalmente uma democracia excludente, onde ela consegue se fechar. A partir do momento que em 88 nós assumimos uma condição plural e multicultural, nós vimos essa eclosão de formas de vida, num sentido bem habermasiano de ser, assim, de existir no Brasil. E os setores mais conservadores foram ficando cada vez mais marginalizados, né, dentro desse processo, em todos os campos. E a partir do momento que os governos de esquerda, ou governos progressistas mesmo, começam a ganhar eleições, esses setores se tornam mais pressionados ainda. Por isso que esses exemplos extremos, eles servem para nos chocar. Esse exemplo de um candidato maravilhoso que assume o poder e daqui a pouco vira um sujeito completamente incoerente. A política vai expurgar ele. O direito não vai conseguir fazer nada. Por isso eu acho que o direito hoje aqui no Brasil, para conseguir resolver alguma coisa na política, ele não vai. Ele consegue sanando problemas pontuais. A política tem que encontrar um mecanismo próprio dela. Exatamente. Senão ela não E vai também resolver. Por exemplo, a questão há questões que quem tem que resolver é a política e, por exemplo, o parlamento, voltar à discussão dos poderes. Quer dizer, se o parlamento, por sua maioria, entende que determinado direito não quer mexer, isso dá o direito do judiciário entrar e resolver. E se fizer isso, ele ainda emascula ainda mais o poder da política e a capacidade da política de resolver os problemas. Então, a próxima eu quero que vocês falem na volta, sobre o... Como é que é? Queer Museum. Queer Museum. É bem fino. Vamos para o rápido intervalo. É o Queen sem N. É o Queen sem N. Então, vamos para um rápido intervalo e na volta já dei a pauta sobre a questão da liberdade. São os desafios desse tema, né? Já voltamos para o bloco final.